Paz do Senhor, irmãos. Graças a esse Deus que nós servimos, que Ele continua o mesmo. A gente muda, as estações mudam, o tempo muda, temperatura, mas Ele continua sendo o mesmo. Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 32, somente um versículo. Versículo 8, diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. É desse manual que eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, dirá nossa, que Ele tem projetado para vivermos novidade de vida. Nosso Deus nos criou com uma autonomia para fazer um pouco daquilo que Ele fez. Assim disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as maiores e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que ele está dizendo disso? Olha, meu tempo vai acabar, eu vou para lá, mas vocês vão continuar fazendo a obra e vão fazer maiores ainda, porque vocês vão ter tempo, e meu tempo está acabando. E aí ele disse assim: vocês vão fazer a obra, mas aí os discípulos, mas como é que nós vamos fazer? Teve um momento que os discípulos falaram assim: acrescenta a nossa fé, nós não temos fé suficiente. E quando Jesus olhando para as limitações do homem, ele disse: eu vou, mas se eu não for, o outro Consolador não virá. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai revestir você. E disse: antes de vocês começarem a fazer efetivamente aquilo que eu estou designando para vocês, ficai em Jerusalém, até que lá do alto vos sejais revestido de poder capacitador, para eu fazer, para eu não temer, para eu ter ousadia, a mesma ousadia que Jesus tinha quando ele estava aqui. Não deixe que o mundo coloque limites em você, para fazer você pensar que nasceu para ser cauda, ou que você nasceu para estar por baixo. Deus falou através de Moisés em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Ele diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Eu preciso guardar, mas tenho que cumprir. Disse: vocês não são cauda, vocês são cabeça. Vocês vão estar sempre em cima e não por baixo, se obedecer. Essa é a condição. Essa é a condição. Eu tenho que estar na obediência, guardar no coração e cumprir aquilo que está guardado. Você dona de casa, você nunca vai fazer algo que não tenha na sua despensa. Consegue? Eu tenho que guardar aquilo que eu preciso fazer.
Ninguém vai fazer arroz se tiver só feijão. Vou fazer arroz hoje, juntando feijão, vou fazer do feijão arroz. Você só vai fazer aquilo que você tem. Então eu preciso guardar, diz assim, se você obedecer, guardar e cumprir aquilo que você guardou, porque se você, aí voltando para a dispensa, você usa, coloca as coisas na dispensa e nunca vai usar, o dia que você resolveu usar já passou da validade. Ih, tá bichado. Tá cheio de porque passou do prazo. Guarda, mas usa. Guarda a palavra, mas usa. Faz uso dela. Coloca em prática. Aí os dias são prolongados. Aí a saúde para o corpo. Aí a paz do seu coração. Aí as convicções, elas são muito mais alargadas, alongadas da nossa vida. O Senhor está dizendo na sua palavra que você e eu somos nobres. E o nobre projeta coisas nobres se obedecermos aos mandamentos do Senhor. O nobre sabe que foi gerado para gerar, que foi salvo para salvar, que foi amado para amar, que foi perdoado para perdoar. Isso é ser nobre. O nobre, ele é pacificador. Hoje tem bons crentes que só cria caso, só cria confusão. O nobre, ele é pacificador. E entende que Deus está com ele e procura ter as características de Deus no seu dia a dia. O lugar mais... Qual é o lugar mais rico que nós temos aqui nesse mundo? Rico. Qual é o lugar mais rico? Aí vamos falar assim, Dubai. Qual é o lugar mais rico? É o cemitério. É o cemitério. Eu vou te mostrar. Lá está cheio de livros que não foram escritos, canções que não foram gravadas, empresas que não foram abertas, porque estava tudo dentro da pessoa que achou que não tinha potencial para aquilo e simplesmente engavetou aquele projeto. Morreu, ficou engavetado. Quantas riquezas que foram engavetadas. Você está perto de alguém? Você tem como dar a mão para essa pessoa? Sim, sei. Dá para segurar? Isso. Segura. Tem problema aí para dar a mão, não? Ah, não. Você vai falar assim: não engavete os seus sonhos, não engavete o seu potencial, não engavete os seus projetos, não enriqueça o cemitério. Preste atenção, queridos. Sucesso não é uma decisão divina, é uma decisão pessoal. Sucesso. Veja lá o que o salmista disse lá no Salmo 1, versículo conhecido, esses versos conhecidos. Verso 1, 2, 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como ele é. Em função disso,
de não se assentar e ele meditar, tendo prazer na lei do Senhor, meditando de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí a promessa se cumpre. Bem sucedido é depois, promessa é para depois. Encaixa, guarda, executa, coloca em prática aquilo que ele diz que você vai ser bem sucedido, acontece. Não adianta eu tentar ser bem sucedido se eu desprezar a palavra, não cumprir a palavra. Esse bem sucedido nunca vai acontecer, porque esse bem sucedido é depois, é após eu colocar em prática. Primeiro princípio, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. Segundo, eu preciso ordenar a minha vida. Ordenar é quando tudo passa a estar no devido lugar. Isso é ordenar, é quando tudo está no devido lugar. Tudo que Deus fez foi com ordem. Ele estabeleceu 6 dias por causa da disciplina dele. Ele estabeleceu tempo para fazer tudo. Primeiro dia, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Em cada dia ele fazia algo. Pela sua palavra as coisas eram formadas, eram criadas. Você nunca ouviu falar que o céu é um lugar desorganizado? Eu nunca tive notícia disso. Quando Lúcifer tentou desorganizar o céu, Deus disse: desce, aqui tem ordem. Quando Adão e Eva tentaram desorganizar o paraíso, desprezando a palavra de Deus e dando ouvido à voz da serpente, Deus disse: desce, aqui tem ordem. Precisamos deixar a nossa casa e o nosso local de trabalho sempre organizados. Você já foi numa sala de um escritório e você olha assim mesmo, como é que ele consegue? Aquilo tudo revirado. A casa também. Eu preciso criar o hábito da organização, sabe por quê? Porque senão eu vou ter problema lá em cima. Diz, meu Deus, aqui está muito lugarzinho certinho. Eu tenho que ter esse hábito. Precisamos deixar a nossa casa, o nosso local de trabalho sempre organizados. Melhora a efetividade, as coisas acontecem. Eu trabalhei numa empresa lá em Volta Redonda que tinha uma postagem, um dizer assim: é preferível, é melhor manter limpo do que limpar. O que é manter limpo? Tomo água, lavo o copo e põe no lugar. Mas a casa onde tem 10 copos, ficam 10 copos e ainda tem mais uma caneca, porque o copo está tudo sujo, ninguém tem coragem de lavar e fica juntando lá. É preferível manter limpo do que limpar. Mas às vezes os donos da casa falam assim: não, deixa, depois eu limpo. Olha o trabalho que vai ter. Se cada um usasse o seu prato, o seu garfo, sua colher, se alimentasse, lavasse, guardasse, ia se manter limpo. Se um bebesse água, lavasse o copo, só precisava ter um copo para cada um. Mas numa casa de 4 pessoas tem 30 copos. E às vezes falta copo. O copo está sujo. Falta de quê? De organização, disciplina. Tem pessoas que são tão desorganizadas para achar algo do trabalho, passa mais tempo procurando do que trabalhando. Meu Deus, onde que eu coloquei aquele documento? Ai, meu Deus, e passa quase a metade do dia procurando documento. Na hora que vai fazer, está quase na hora de ir embora.
Por quê? Porque não tem organização. Tem gente que deixa de viajar porque perdeu o documento em casa. Meu Deus, cadê o meu documento de identidade? Um dia está em cima da cômoda, um dia está dentro da cabeceira, do outro dia está na estante, outro dia está em cima da cama, outro dia está em outro lugar. E aí quando você vai precisar, cadê o documento? Não sei. Precisa haver lugar definido. Por exemplo, você que está aqui na igreja, as pessoas que vêm aqui sempre procuram sentar mais ou menos no mesmo lugar, né? Você definiu. Você definiu o lugar que você gosta de sentar. Tem gente que é tão exigente que quando chega alguém, então, ó, pode sair daí, é meu lugar. Pode sair daí que esse é meu lugar. Precisa haver, gente, é muito mais fácil quando está tudo no lugar. O tempo que você passa procurando é o tempo que você não vai usar. Você vai fazer outra coisa mais útil. Por quê? Porque está organizado, está tudo definido no lugar. Precisamos estar submissos às autoridades, pois não se pode cortar o cordão umbilical de quem você é submetido. Isso é disciplina. Eu acho lindo quando um filho ou uma filha honra a mãe, mesmo que a mãe faz raiva, mas se submete. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando eu honro, meus dias são prolongados. Eu cuido lá da minha mãe. Minha mãe agora vai fazer, dia 19, faz 95 anos. Está de cama, né? Está lá, fêmur trincado. Ela está confusão de mente. Por quê? Porque quando ela estava quando eu levei ela lá no neurologista, ele disse: olha, procura não mudar móvel de lugar, porque senão ela vai ficar confusa. Eu falei, tá bom. Mas diante do que aconteceu, que ela caiu, o fêmur, trincou o fêmur, ela já mudou de ambiente umas 40 vezes. Casa, ambulância, enfermaria, radiografia, UTI, centro cirúrgico, ambulância. Um dia ela estava na UTI, eu fui visitá-la na UTI. Aí ela estava olhando assim, puxa vida, que igreja bem limpinha, né? Bem iluminada essa igreja. Totalmente confusa. Aí ela vai para a enfermaria. Aí vai à enfermaria, aí vai visitar alguém e fala assim: nossa, essas irmãs aqui da igreja estão muito boas. Ela da enfermaria, ela estava achando que estava na igreja. Aí agora ela está em casa, aí ela de vez em quando me pergunta: quando é que eu vou ter alta? Dentro de casa. A mente ficou confusa. Por quê? Mudança, ela ainda não processou. Ontem eu cheguei, ela disse: você mora aqui? Você mora aqui mesmo? Aí eu falei: sou eu que moro aqui. Porque ela acha que está no hospital e acha que eu estou visitando. Eu falei: não, eu moro aqui. Não, você mora aqui mesmo? Mas eu não tenho te visto. Eu falei: se ela não me vê, quando o seu olho está fechado. Aí se ela não me vê mesmo. Mas ela está com a mente confusa. Por quê? Mudou os ambientes, em 2 meses mudou muito. Então ela está totalmente desorientada. Desorganizou. E tem gente que não tem o Alzheimer dela, mas está vivendo igual ela, desorientado. Não sabe onde está nada. Não sabe o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Ei, você está esperando viver no céu? Organize-se aqui na terra. Organize-se aqui na terra. Deus me ensina a ser organizado.
Saiba que só quem te instrui pode te promover. A autoridade da mulher é o marido, do aluno é o professor, do funcionário é o patrão, dos filhos são os pais, da ovelha é o pastor. Isso é organização. Mas quando está desorganizado, a mulher manda no marido, os filhos mandam nos pais, está tudo virado. Está faltando disciplina, está faltando organização. E aí, quando eu chegar lá no céu, eu falei, mas não é assim que eu vivi. Aí eu vou ter problema. Deus nos dá o sonho porque Ele acredita em cada um de nós. Terceiro princípio e último. Não importa como iniciamos, e sim como terminamos. Não importa como iniciamos, e sim como terminamos. A Bíblia fala de uma vez que Noé ficou bêbado. Estava caído e nu. Seu filho Cão ou Cã o viu e desdenhou dele. Tá no ar, meu pai tá no ar, gente. Mas os outros dois filhos, Sem e Jafé, não olharam para ele e cobriram a nudez dele. E quando Noé se recuperou, ele amaldiçoou a geração de Cã ou Cão e abençoou a geração de Sem e Jafé. A geração de Cã foi para a África e para a Palestina. A geração de Jafé foi para a Europa e a Ásia. E a geração de Sem se estabeleceu na região do Oriente Médio, que inclui Judá. E hoje vemos como são essas gerações. Os africanos vivem numa miséria, os palestinos em conflitos. Os europeus são os mais prósperos, os judeus, onde quer que chegam, sempre chegam para ser cabeça. É a bênção, é a maldição. Talvez você ou alguém tenha começado como um Cã, mas o que é importante é que você pode terminar como um Sem, e através do sangue de Jesus serás chamado filho de Deus. Não importa como começou, o importante é como você vai terminar. E eu posso terminar a minha vida sendo a descendência de Sem. Jesus vai me lavar, vai me cobrir com o sangue dele, vai me purificar. Eu passo a ser uma outra geração, a geração da eternidade, a geração para ser cabeça e não cauda. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, às vezes estão debaixo de maldição, estão sempre sendo cauda, sofrendo. Mas saiba, se você colocar a sua vida nas mãos do Pai Celestial, certamente a nossa história, ela muda. E teremos um fim abençoado. Um fim que não é fim, é um fim que recomeça com a eternidade, abrilhantando com a vida eterna junto a Deus. A vida eterna é o início a partir desse fim com o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você que através da sua palavra, que passemos a ser nobres. Temos todas as características, todas as condições de termos nobres e praticar nobreza. Projetarmos a partir de hoje coisas nobres.
coisas que têm valor para Deus.